Interessante, gente, que é nos ensinado a conexão com Deus, com o divino, com a abundância, né? De uma forma talvez robotizada, talvez ensinado da forma que era mais interessante para a sociedade, para o sistema, para a forma de como o mundo, as pessoas, quem faz o sistema, sei lá, como eles querem que a gente enxergue, né? Então, eu sempre a forma que eu fui ensinada, né, a educada nessa questão, foi muito aquela questão assim, que a maioria das pessoas, né, são. A minha mãe, muito religiosa, né, sempre me levou para a igreja, sempre, né, colocou para me cumprir todos os aspectos, assim, de uma pessoa cristã, de uma pessoa de Deus, né, digamos assim, tipo, primeira comunhão, crisma, ir sempre para missa, tá sempre rezando, né? Isso foi a forma como ela foi criada e uma forma que, assim, até certo ponto tem muito sentido, né? Inclusive para ela, né? Só que, assim, na minha mente, aquele de ir para missa, de voltar, era mais como se fosse um ritual, né? Ela estava me orientando daquela forma e ela é a pessoa que me ama, né? Que mais me ama. Então, o que é que uma criança, né, um ser, ele entende sobre isso? Se minha mãe, que me ama, está me ensinando isso, é porque é o certo, né? Simples assim, a gente aceita, né? A maioria das pessoas sempre vai aceitando. Eu sempre tive um jeito assim mais diferente de pensar. Eu me lembro muito criança já pensando assim: como assim eu vim parar aqui, me deixar aqui, esses animais, a vida? Eu tinha essas perguntas assim que ninguém me respondia. Nem eu conseguia entender muito o que eu pensava aquilo. Mas eu pensava, como que essa água, por exemplo, aqui, ó, tá descendo, de onde é que ela vem, quem é que faz ela ir, né? Por que é que ela desce, não sobe? Tem que ter um sentido, né? Só que essas perguntas ficavam assim na minha cabeça, né? Tipo, eu sempre me conectei muito com a natureza e gostava de entender. Na verdade, eu não entendia, eu ficava só assim, imaginando, né? Como que era tudo isso que foi feito, né? Isso desde criança. E, claro, né, fui nessa minha caminhada, né, com infância, depois adolescente, e depois vim trabalhar, vim cuidar da minha vida. E assim, a minha busca por esse autoconhecimento sempre teve uma época que ficou meio que estagnada, né, dormindo, e teve outra época, né, acredito assim, depois da pandemia para cá, ela aflorou muito no entendimento assim, quem sou eu, quem somos nós, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito. Então, um trabalho que eu fazia, que eu amava muito, profundamente, parou, assim, sabe, perdeu um pouco o sentido, não conseguia ver aquele trabalho que eu amava tanto, com tanto entusiasmo mais, perdeu muito o sentido. As pessoas que eu convivia, os amigos, os lugares, tudo eu comecei a olhar de outro jeito, entendeu? Tipo, não fazia muito mais sentido, tem outras coisas que fazia muito mais. Teve coisa que perdeu total sentido, teve coisa que eu comecei a dar valor, que antes eu não dava valor. Enfim, mudanças. E nessa compreensão toda, eu entendi o seguinte, que eu me conectava com o divino da forma como me ensinaram a me conectar, porque é uma questão de cultura, né, de pai passando de pai para filho, e talvez essa forma que foi ensinado foi a forma que era mais conveniente para a sociedade, essa sociedade machista, essa sociedade onde a figura masculina impera, né, onde, né, poderia falar várias coisas aqui, mas nem vem o caso. Então, essa forma que foi me ensinada a me conectar foi a forma que era mais conveniente. Mas é uma forma que nunca me conectou verdadeiramente com quem eu sou. Por quê? Porque sempre as minhas perguntas nunca tiveram solução. As minhas angústias, elas não eram solucionadas quando eu ia para missa ou quando eu ia para algum lugar nesse sentido assim. Então eu comecei a buscar e compreender. E hoje eu sou muito feliz, depois de uma grande caminhada, no sentido assim, hoje eu posso dizer assim,
Tire tudo de mim, só não tire a minha conexão com o meu divino, porque eu acredito que é o que mais me faz feliz. Às vezes eu tô sozinha, às vezes eu tô, como todo mundo às vezes passa momentos assim sozinho, né, meio passando por certas coisas, altos e baixos. Mas aí eu olho assim, minha volta, tudo, o que mais me faz feliz é minha conexão com Deus, é minha conexão com essa força da criação que tem dentro de mim. É essa filiação, é esse vínculo que ninguém pode tomar. É eu me sentir parte, é eu me sentir pertencente, é eu me sentir em um lugar de paz dentro de mim. Aqui não tem ninguém, só tem poucas pessoas, mas eu estou me sentindo como se eu não tivesse tudo, tá completo. Tá completo. E não é de gente, poderia ser de gente, é de algo que é maior do que tudo. É uma conexão, é uma sensação, é um sentimento. Então, esse sentimento eu acredito que eu passei minha vida toda querendo sentir, querendo entender, querendo compreender, na verdade é sentir mesmo, né? Porque compreender a gente não compreende totalmente. E eu entendi que se conectar com o divino, né? Toda aquela forma, né, que como foi nos ensinado, é válido, né? Porque é o que tem para hoje, né? Ninguém faz por mal, faz porque foi entendido que era a melhor forma, não teve questionamento, teve aceitação e foi se passando de geração em geração. Mas para mim hoje a forma que faz sentido se conectar com o divino é você se sentir bem. É você se sentir em paz, é você estar em harmonia, é você entender que Deus, que a gente chama de Deus, né? Eu tenho o nome Deus, mas eu poderia falar Alá, Buda, Maomé, poderia falar qualquer nome, entendeu? Esses são só nomes. A força da criação, o amor incondicional que move em tudo, que faz eu estar falando aqui, que faz eu estar viva, meus órgãos funcionando, essa força não tem nome. Aliás, não tem nome que se dê, porque qualquer nome que viesse na minha mente seria eu dar nome seria eu colocar limite no ilimitado, seria eu colocar nome em uma coisa que não tem nome, não tem como ter. Simplesmente posso chamar de força, eu posso chamar de érter sagrado, eu posso chamar de plana, são todos nomes que as pessoas vieram, né, falando ao longo do tempo, né, dos séculos. Eu poderia chamar de amor incondicional, né? Todos os nomes, Deus não pergunta qual é o nome, Ele só quer que você sinta. Então, para mim, Deus é o nome que fica favorável, assim, é confortável, né? Porque também eu aprendi, né? E é isso, você passar o seu dia conectado com Deus, ao meu ver, é você passar o seu dia em paz. E em paz não quer dizer sua vida não ter turbulência, não quer dizer você não passar por aflições, não quer dizer você não o carro não se quebrar, não quer dizer você tá o tempo todo com um relacionamento perfeito. Não quer dizer isso. Quer dizer que você tem paz quando no seu coração tem paz. Você sabe que está passando às vezes por aflições, mas dentro de você está em paz. Tudo vai passar. É só uma questão de tempo. As soluções vão aparecer. Você não tem desespero. Você está sem dinheiro? Vai ser providenciado. A conta está para pagar? Vai ser providenciado. Não tem mais aflição, não tem mais agonia, digamos assim, não tem desespero, não tem dor, não tem descabelamento mais, entende? É você estar em harmonia, em ordem. Ordem significa você fazer o que tem que ser feito. Ordem significa você se colocar em ordem, se colocar em equilíbrio. Ordem quer dizer o quê? Quer dizer eu não me alimentar de porcaria, eu ter uma vida saudável, minimamente equilibrada. Isso é ordem. Eu acho que todas as pessoas não vão discordar de mim que Deus é ordem, que Deus é justiça,
que Deus é bondade, que Deus é caridade, que Deus é empatia, é eu me colocar no lugar do outro, que Deus é abundância. Olha para isso. Tem mais prova que Deus é abundância? A natureza é a coisa mais próspera que existe. Tem plantas que pegam, né, que você faz mudinha através das folhas. Mas não, imagina uma planta dessa, quantas folhas tem? Minha gente, a natureza, ela é um exemplo de prosperidade, de abundância. E muitas vezes a gente fica cheio de pique na vida. Vamos olhar os exemplos que Deus nos deixou. É você, Deus é tudo isso, Deus é equilíbrio, é abundância, é amor incondicional. Então, se eu vivo conectada com Deus, eu preciso viver conectada com todas essas forças, essas características. Eu não posso dizer eu estou em paz e minha vida está toda quebrada. Minha casa está toda arrebentada. Eu não limpar minha casa. Eu não cuidar de mim. Então, que paz é essa, né? De onde é que ela está vindo? A paz é você estar em paz, em equilíbrio, é você fazer o que tem que ser feito. A tranquilidade que Deus me representa é eu fazer o que tem que ser feito. Ninguém vai fazer por mim. Mas quanto mais eu fico em paz, em equilíbrio, mais as coisas fluem. É como se essas árvores que estão aqui, ó, elas não fazem força para crescer. Elas nascem, crescem no seu tempo certo e em algum momento elas morrem. Simples assim, elas não fazem força para isso. Elas estão em harmonia com quem criou elas. É tipo assim, ela não pode dizer assim, eu vou crescer antes do tempo, vou fazer bem muita força para crescer. Não tem como. É você ser quem você nasceu para ser, é você aceitar quem você é você se amar do jeito que você é você reconhecer que as suas particularidades é o que lhe faz ser única, verdadeira, feliz e diferente. É na diferença que a gente se torna especial. Se a gente observar na natureza, cada planta, cada árvore, ela é de um jeito. Tem umas que crescem mais, e essas que crescem mais, elas fazem sombra para as que estão mais baixas. E tem umas que são rasteiras. E tem vários formatos, várias cores. E é nesse contraste que a natureza, ela é linda, ela é bela. E é assim na vida. Se você observar as pessoas, por que uma pessoa é mais forte, outra pessoa é mais magra, outra pessoa tem estilo de cabelo diferente, cores diferentes? Porque é no contraste que somos únicos. Somos original, autêntico, verdadeiro. Aí o que é que o mundo vem e diz a gente? Minha gente, tem uma moda agora que todo mundo tem que ter os cabelos lisos. Todo mundo tem que ter os cabelos cacheados, ou ruivo, ou louro. A mulher só é bonita se ela ficar assim agora. De hoje de ano, e todo mundo tem que ser assim. Aí vai todo mundo, né? Inclusive nós. Eu já fui assim. Mudar os cabelos, mudar isso, mudar aquilo, botar... Gente, vamos se reconhecer, né? Vamos se amar. E se amar não quer dizer você ser desleixada. Não estou dizendo, então eu sou gorda, tô gordinha, então vou ficar assim, né? Porque eu tenho que me amar. Não, minha gente, não é assim também não. Você se ama no estado que você está e reconhece que você tem que fazer algo para melhorar. É assim que tem que pensar. Tem um monte de coisa que eu preciso melhorar todos os dias, mas eu me amo profundamente da forma como eu sou hoje. Mas não quer dizer que eu não preciso melhorar. Todos os sentidos. Porque o que é bom sempre pode melhorar. Quando a gente tá bom demais, tá perfeito demais, a gente não estaria nem mais aqui. Então, é isso. Me conectar com Deus hoje é estar em paz. É procurar os lugares e as pessoas e os ambientes e ouvir música e me alimentar do que me faz bem. Não porque ninguém vai me dizer mais nada.
Não é você ouvir, na TV passou que é bom agora comer chuchu. Aí vou comer chuchu. Que sentido? Tem um porquê que aquela pessoa lá tá divulgando que é bom fazer chuchu, comer chuchu. Só que as pessoas às vezes nem se atentam para isso. Quando a gente se reconhece com quem a gente é verdadeiramente, na nossa essência divina, o melhor terapeuta é Deus, o melhor psicólogo é Deus, o coach é Deus, o pai é Deus e a mãe também é Deus. E não é esse Deus fora, não. É esse Deus que está aqui dentro, que nos orienta, que Ele já nos deu sabedoria para discernir sobre tudo na nossa vida. Só que por muitas vezes, a maioria das vezes, a gente vai buscar essa resposta em todos os lugares, menos aonde ela está, que é a nossa conexão, é o alinhamento com as três mentes. A sabedoria que vem do coração, a inteligência que vem do nosso intelecto, do nosso cérebro pensante, racional, e da nossa conexão com o divino. Não adianta só a gente só estudar e ter título. Você vai ficar arrogante, petulante e egocêntrica. Não adianta você ter um amor maior do mundo no seu coração e não fazer nada, porque você... tem gente que é muito boa de coração, mas ela não consegue colocar aquilo em prática. Ou então, ela leva a patada de todas as pessoas, porque a forma que ela acha que é ser boa, na verdade aquilo vem de um trauma, de uma falta que está dentro dela e ela nem sabe. Então ela ocupa aquilo dizendo que é boa, né? Que é generosa. Na verdade ela está tampando o sol com a peneira. Mas é um outro assunto. E a gente precisa também ter o alinhamento com o ser divino, com Deus, né? Então, essas três mentes, elas precisam estar em harmonia, em equilíbrio. E quando eu consigo esse alinhamento, eu tenho o melhor professor da minha vida dentro de mim, que sou eu mesma. Mas até lá a gente vai buscando, vai levando as patadas que precisa levar e vai compreendendo que cada pedra, que cada situação é um professor. Aquela situação que muitas vezes a gente diz assim, essa situação veio para me colocar para trás, às vezes naquele momento eu preciso realmente sim dar um passo para trás, para me preparar, me fortalecer naquele aspecto, né? Para que quando eu comece a caminhar, eu dê 10 para frente em pequeno espaço de tempo. Porque naquele momento eu precisei recuar para trabalhar alguma área da minha vida que eu precisava trabalhar, para que eu ficasse pronta, para mim estar pronta, para no momento que eu realmente precisar avançar, eu dê 3 passos, 10 passos. Porque o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes a gente quer crescer muito no nosso tempo, né? O nosso tempo cronológico, medido no relógio, tim. O tempo de Deus é não tem nem como mensurar. Não é nem a velocidade da luz, né? Que é a velocidade mais rápida. Seria algo que não tem como mensurar. Muitas vezes a gente cresce em um ano o que a gente não cresceu em 3 vidas, 3 encarnações. Na verdade, cada encarnação, se a gente se compreender, a gente vai se preparando para esse grande salto quântico, né? Mas essa busca, essa compreensão, essa fome de entender, ela tem que buscar, ela precisa sair do nosso coração, sair da nossa vontade, porque tudo que a gente precisa, Deus já criou. Então ele não tem como fazer nada, ele não tem como fazer mais nada. O que ele faz o tempo todo, ele já fez. Aliás, o que ele precisa fazer o tempo todo já está pronto, né? Na verdade, ele só vai nos auxiliando para chegar
nos nossos objetivos, nos nossos propósitos. E isso é muito lindo, é muito incrível, porque é uma mudança de estilo de vida, não é mais. Tem uma passagem bíblica que a gente, por muito tempo, assim, eu ia para missa, ia para alguns lugares, e eu via, né, os evangelhos, e para mim aquilo era grego, né? Por mais que fosse português, era grego, era qualquer linguagem, menos compreensiva, porque a pessoa lia o que estava escrito. Com a minha mente pensante, eu não conseguia interpretar o que ele estava falando, então eu ia e voltava do mesmo jeito, era isso que eu quero dizer, eu ia e voltava do mesmo jeito, porque eu não entendia nada. Porque aquela pessoa só estava lendo a parte literária do livro sagrado. E o livro sagrado, ele não é o que está escrito, é o que é a sua interpretação. E a sua interpretação só a sua mente pode fazer. Porque você vai entender, compreender algo através do seu óculos, da sua vida, das suas crenças, das suas emoções, da sua forma de pensar. Então, para cada pessoa, cada palavra vai ter um peso diferente, vai ter um peso, uma medida diferente. Porque o que faz sentido para uma pessoa, de repente não faz sentido para mim. Porque a forma dela ser e de pensar é uma, a minha é outra. Então, como a minha mente, ela estava meio engessada, não estava fazendo sentido nada. Só que quando eu fui compreendendo, tem uma passagem bíblica, né, que para mim hoje ela é assim, foi uma escama, uma das escamas, né, que caiu dos meus olhos, foi aquela que diz: em taças novas não pode se colocar vinho velho. Se você quer algo novo, se torne uma nova taça. Isso é muito profundo, minha gente, porque a gente vê as pessoas querendo o tempo todo, tudo. Elas só não querem buscar a transformação, de se transformar em uma taça nova. Porque tudo já está pronto, não está faltando nada para ninguém. O fato de uma pessoa estar ganhando hoje alguns milhões, hoje, não é porque ela está ganhando alguns milhões hoje que está faltando para o mendigo que está lá na esquina. Não está faltando para ele. Porque não é assim que funciona a lei divina. Não é sobre fila. Ah, tem uma fila de desejo e Deus vai ver qual é o que está na frente. Não, não tem isso. Para Deus, para o universo, não existe o outro. Existe só eu e ele. Então, para mim, é eu e ele. Para o outro, é o outro e Deus. Não tem, porque no fundo todos somos um. Todos fazemos parte de uma grande mente. Estamos todos na mente de Deus. Fazemos parte do sonho de Deus. Então, não tem uma fila de pedidos, não tem uma fila de urgência, não tem isso para Deus. No dia que eu me conectar verdadeiramente, no dia que eu conseguir, né? E todos os dias eu estou conseguindo fazer algo que está me levando para esse grande dia, dessa grande compreensão. Todo dia um golinho, todo dia um pouquinho. Mas no dia que eu conseguir fazer o alinhamento total, fazer um alinhamento das minhas mentes, limpar minha vibração negativa, limpar minhas crenças, tudo que eu pedir e for para o meu crescimento espiritual, eu alcançarei. Se eu ainda não alcancei, foi porque eu não tive ainda esse alinhamento. Eu, aliás, consegui muitas coisas, porque é uma coisa proporcional, né? Quanto mais você expande, mais você tem acesso. Quanto mais você limpa suas memórias, seus traumas, mais você vai evoluindo. Então é algo que é gradativo. Mas, por exemplo, já teve grandes mestres iluminados, ascensionados, que eles conseguiam mover coisas com a força do pensamento. Se eles, digamos assim, se fosse um desejo daquele ser iluminado, né? Materializar algo grande, ele ia conseguir, era instantâneo, porque a mente dele, daquele ser, chegou em um nível de vibração elevada
que ele conseguia manipular e materializar algo instantaneamente. Então, assim, não é que não está pronto. Tudo que é para minha vida, que é do meu merecimento, está pronto. Está pronto para eu acessar. Eu que não estou pronta. Então, qual é a minha missão? Qual é nossa maior missão? É buscar estar pronta. Porque não está faltando. Porque não está... Não é que Deus ainda vai preparar o que vai vir para a minha vida. Ele já fez tudo. Eu que tenho que aceitar todos os dias que eu não estou pronta, por isso que eu não acesso, por isso que eu não vivencio ainda o extraordinário nesse nível, né? Estou vivenciando o extraordinário e fazendo o ordinário na medida, no nível de consciência que eu me encontro hoje. E para mim hoje é muito grande. Mas eu sei que tem muitas coisas maiores. E reconhecer tudo isso para mim já é muito, muito grande, porque você começa a olhar lá atrás, né? Quando você ouvia algo, você não compreendia nada. Era só a parte literária. Era a mesma coisa de eu pegar a Bíblia e ler. Tem muita diferença de ouvir um pastor falando. Não tinha diferença. Era a mesma coisa, eu não conseguia compreender. Eu falava, ler eu já sei ler, né? Então eu leio, mas não conseguia compreender. Porque a minha mente não dava conta daquela compreensão, daquela expansão, de dar as interpretações necessárias para as palavras. Por isso que a palavra de Deus, ela nunca é passada, ela sempre é constante. E todas as vezes que a gente lê, a gente vai ler de uma nova forma. Porque todos os dias nós nos transformamos, se assim a gente quiser. Então, conexão com Deus, para mim, hoje, é isso. É você viver o dia a dia. Isso, para mim, aqui é conexão com Deus. Não tem outra forma mais intensa. Aliás, isso aqui, para mim, resume tudo. Tudo que de outras formas, um dia as pessoas já quiseram me ensinar. É você se sentir parte de tudo isso. O corpo da gente, ele fica até leve, assim, é como se você nem sentisse tanto o corpo. Você sente mais a alma. Você sente sua alma se transformando, se misturando. É como se ela se diluísse. Às vezes eu fico procurando palavras assim para dizer o que eu estou sentindo, mas só que às vezes é até difícil você encontrar palavras, porque tem coisas que é tão grande que a gente não consegue encaixar em nada que tem uma forma, um molde. A gente só consegue sentir. Gente, é isso. Se conectar com Deus é incrível.